veículos destinados à evolução do espírito. E esses veículos, eles têm várias funções. Dar o dinamismo ao planeta, o dinamismo biológico, o dinamismo vegetal, o dinamismo animal que o planeta precisa, que as características do nosso planeta exigiram, e além desse dinamismo biológico, animal, vegetal, a oportunidade para que o princípio inteligente vá navegando nesses processos até a hora em que ele tem o despertar da sua consciência. Certo? Ok? Então, nós estamos traçando esse paralelo. E nós chegamos até o reino animal. Para nós, enquanto seres no processo evolutivo, de desenvolvimento de si mesmos, chegar até aqui levou milhares de anos. Pensem bem nisso. Chegar até aqui, no reino animal, levou milhares de anos. A partir daqui, do reino animal, é claro que não há uma mudança brusca, não termina um processo e começa outro, é uma transição. Mas, definindo que agora o princípio inteligente, que um dia será o espírito, está atrelado ao reino animal, inicia-se um novo processo. Um processo em que ele vai começar a lapidar livre-arbítrio e inteligência. Começam a ser lapidados, começam a ser trabalhados neste momento. Que o reino animal não há criatividade. Pensemos aqui que criatividade, no sentido de alcançar um objetivo com aquela criatividade, um objetivo específico. É claro que os animais têm toda uma estrutura de inteligência instintiva que muitas vezes surpreende a humanidade. Encontramos isso nas abelhas, nas formigas, no castor, produzindo lá a estrutura de barragem que ele faz com galhos e árvores e tantas outras coisas. Mas eles não têm a consciência da beleza disso. Os animais não têm a consciência dessa criatividade. O castor não faz lá a sua barragem e olha, nossa, mas olha só o que eu fiz. Ele não tem essa consciência. Mas ele tem um instinto muito poderoso que Deus colocou nos animais aí, para que esse instinto, lá na frente, fosse depois desenvolvido em formas de inteligências, como a humanidade o faz muito bem. O livre-arbítrio está sendo ensaiado na fase animal. Quem tem cachorros sabe muito bem do que eu estou falando. Por mais que você trate do seu cãozinho lá com todo o carinho do mundo, muitas vezes é ele que decide se ele quer comer ou não. Se ele quer dormir ou não. Se ele quer parar de latir ou não. É ele que decide. Ele não tem essa consciência, como fala assim, não, olha, quer saber de uma coisa? Eu não estou com fome, eu não vou comer agora. Não tem esse raciocínio, porque eles não têm essa consciência. Mas esse instinto e esse livre-arbítrio que estão sendo ensaiados, dá a ele uma condição de uma escolha, é uma coisa meia fragmentária, ele não tem a totalidade desse raciocínio, mas ele opta, sem lucidez do raciocínio, mas ele opta em querer uma coisa ou não querer uma coisa. Acho que quanto a isso, não há dúvida, né? A própria natureza, a vida nos ensina isso. Aqui é uma transição. Isso está em evolução em dois mundos. Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou. Milênios. Agora, lembra que eu falei que esse estudo ele é um pouco perturbador? Quando eu fiz a seguinte questão. E se as células
do nosso corpo, todas elas forem núcleos de existência de princípios inteligentes. Todas as células do nosso corpo forem mundos orgânicos em que há, em cada mundo orgânico, um princípio inteligente em formação, que um dia será uma individualidade espiritual e um dia será um espírito puro. E nós carregamos tudo isso dentro de nós. Como se fôssemos um Deus, e o universo celular estaria cheio de princípios inteligentes. Vocês acham que isso é possível ou não? Porque é perturbador, não é? Estão pensando, né? Será que isso é possível? Será que não? Será que isso é loucura demais? Bem, vamos ver o que diz André Luiz. Karen, lê para mim. Princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso do tempo, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar. A serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente, corpo físico e corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoria, depois do berço ou do túmulo. Vocês concordam com o André Luiz? Podemos concordar e pensar, porque isto nós temos que ler e amadurecer. Porque é uma ideia nova que nós não estamos acostumados a pensar. Entender que o princípio espiritual evoluiu ao longo de milhares de milhares de milhares de anos, que se serviu dos elementos da natureza, o vírus, a bactéria, os vegetais, os animais mais rústicos, os primatas, até chegar onde nós estamos. Então, essa linha simples de pensamento, até que não é tão difícil para nós. Agora, comece a considerar que as células do seu corpo, todas, são princípios inteligentes, em desenvolvimento, a serviço do seu comando mental, já que você agora é um ser, está ali nos estágios mais nobres dos animais superiores e nas criaturas humanas. E todas essas células são princípios inteligentes, animando a estrutura celular, e você as comanda. Então, cada pessoa é quase um planeta de habitantes. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo. E essas células morrem e se renovam. Alguém cuida disso. Alguém cuida de tudo isso, assim como tem espíritos que cuidam das flores, conforme está lá no livro, na revista Espírita, espíritos dedicados à manutenção das flores. Olha que bacana isso. Espíritos encarregados de fazer a transição dos princípios inteligentes já desenvolvidos nos animais, para que eles deem sequência ao processo evolutivo. Tudo tem alguém que cuida. Tudo. Desde a coisa mais simples, mais pequena, mais micro, até algo mais macro. De alguma maneira, então, elas carregariam nesse momento de evolução conosco alguns dos nossos traços, bons e ruins. É isso. Nós a modificamos. Nós modificamos a célula. Se pensar no automatismo das células, no impacto que nós trazemos na mitose celular com as nossas emoções, sim, a gente causa impacto nas células. Hoje, isso não é mais nenhuma novidade, que as nossas emoções, e há muitos médicos, muitos estudos, muitos livros sobre o tema. Exatamente, exatamente. Tá? Mas temos que entender que nesse universo, esses princípios inteligentes não têm noção nenhuma de si mesmos, evidentemente. São seres ainda, são princípios, que o nome é muito interessante, né? Princípio inteligente. Princípio inteligente. Então, eles trabalham a serviço de uma inteligência maior,
mas não têm conta disso. E vão viver milhares e milhares e milhares e milhares de anos em processo evolutivo, se autoconstruindo nesse ir e vir entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele vai além, ó. Compreensível salientar que o princípio inteligente, no decurso dos evos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos, dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as ao seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre, no plano extraterrestre, as profundas experiências que lhe facultarão no bojo do tempo o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Olha que lindo isso. É fantástico. Essa obra, ela é fantástica. E um dia a humanidade vai descobri-la. Porque ele traz para nós em detalhes o passo a passo da estrutura evolutiva do nosso ponto de largada até os dias de hoje. Então, aquela síntese, né, que Deus fez o homem do limo da terra e soprou nele soprou nas suas narinas a vida, essa síntese, essa metáfora, ela esconde muita coisa. É uma metáfora fantástica, essa metáfora. E ela é tão fantástica que quando Jesus explica a reencarnação para Nicodemos, mais ou menos 14 séculos depois dessa metáfora estar inclusa na Bíblia, 14 séculos depois, ele vai usar os mesmos elementos para explicar a vida a Nicodemos, porque ele fala assim, o que é matéria, o que é espírito. Ou seja, corpo é uma coisa, a alma é outra. E aí ele usa o mesmo termo lá da Gênese. O espírito sopra onde quer. O espírito sopra onde quer. Ele retoma aquela ideia da Gênese. E Deus pegou do limo da terra e soprou nas suas narinas a vida. Vejam como a metáfora ela é muito próxima à realidade. Matéria visível, o vento invisível, o espírito invisível. Nós não vemos, mas ele sopra onde ele quer, ele vai aonde ele quer, fora das limitações da matéria. Nicodemos não entende, né? Porque ele redargue Jesus, ele fala assim, mas como que eu, um homem velho, posso voltar à barriga da minha mãe? Vocês perceberam? Essa conversa é fantástica, porque ela foi tomada por alguns cultos religiosos e crenças como o batismo. Mas a conversa não vai para esse sentido. Em nenhum momento. Tanto é que Nicodemos entendeu do que o Cristo falava, só que ele achou muito difícil. Porque ele redargue Jesus. Mestre, mas como é que eu, um homem velho, posso voltar a ser criança? Veja a dúvida do Nicodemos, que era doutor da lei. E Jesus conclui, Nicodemos, você que é um doutor da lei não está me entendendo, você imagina os outros. Por isso que algumas coisas não foram ditas por Jesus naquela época. Tudo bem isso aqui? Fez sentido? Podemos avançar? Certo? Fomos trabalhando, então, os dois elementos, biológico e o espiritual, nesse ir e vir, terra, fora da terra. Fomos desenvolvendo todas as estruturas que hoje nós utilizamos para a nossa evolução. Karen, por favor, leitor oficial de hoje. Nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio
Vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da Terra, em inumeráveis estações de aprendizado. O princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam no cérebro do futuro pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Tranquilo, né? Faz bastante sentido isso. Quantas coisas que nós temos em nós que agem de forma inconsciente, sem que precisemos dar nenhuma ordem. Você se corta, automaticamente algumas células vão ali para que você não acabe se esvaindo em sangue. Promove uma coagulação, como se fosse um tampão, um band-aid, para que você não fique se esvaindo em sangue. Isso é um automatismo desenvolvido ao longo de milhares e milhares de anos. É um deles, né? São centenas que nós temos. Na respiração, na digestão, na reprodução, no quimismo celular, no combate às infecções. Quanta coisa acontece com a gente. São automatismos do nosso inconsciente. Continua. Evolução e sexo. Concentrações fluídico-magnéticas. Nos planos da vida, desde a formação planetária, os habitantes do mundo vêm atravessando épocas imensas. E em cada uma delas, deve ser, Isso. sempre metamorfoseando e evoluindo. O princípio inteligente, quando já habitando constituição orgânica mais elaborada pelos arquitetos sublimes, adquire também condições mais elaboradas de reprodução, os cromossomos ou concentrações fluídico-magnéticas. Aqui vai acontecer algo diferente na estrutura dessas organizações primitivas. Deixam de ser assexuadas para serem agora sexuadas. Começa a ser implementadas nessas condições primitivas os cromossomos. Filtros de transformismo. Entre as formas que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomos permanecem imorredouros, através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. E aqui vai um resuminho que a gente vai analisar com muito carinho. Filtros de transformismo. O princípio da reprodução é cada vez mais aperfeiçoado no princípio inteligente, que aos poucos vai formando o veículo físico e espiritual. Ok. Todos nós, sem exceção, temos na estrutura do nosso perispírito os moldes para termos corpo masculino e corpo feminino. Trazemos no perispírito os moldes de fêmea e de macho. Foram desenvolvidos ao longo desses milhares de anos. Por isso, quando o espírito vai reencarnar, e no planejamento dele está uma reencarnação no sexo do qual ele não desencarnou como homem, e o próximo vai reencarnar como mulher, não há uma grande dificuldade para isso. Porque nós trazemos no perispírito a marca da genética espiritual de ambos. Se falarmos em termos de perispírito, nós somos assexuados. Não temos o sexo masculino ou o sexo feminino. Nós somos assexuados no perispírito. É claro que as experiências, elas vão se acentuando psicologicamente, mais no polo masculino, que é o ânimos, ou mais no polo feminino, que é o ânimas. Mas isso não tem nada a ver com essa questão dessa genética espiritual. Nós trazemos no nosso perispírito esses registros da evolução. Isso muda muita coisa. Principalmente esse preconceito entre homens e mulheres que ainda existe. Porque, na verdade, nós somos espiritualmente assexuados.
Olha que coisa interessante. É claro que os machões não vão gostar muito disso. Vão se sentir ofendidos. Eu? Capaz? Eu trago a genética de um útero? Mas traz. E é interessante você perceber isso nos animais. Quando eles sofrem alguma intervenção para, né, as fêmeas, né, as cachorras, para não ficarem mais, terem mais cachorrinhos, né, mais gatinhos, elas começam a ter comportamentos masculinos. Já viram isso? Elas começam a ter comportamentos masculinos, como se elas fossem machos, e não exatamente, porque elas trazem isso. Já trazem, o animal já traz. Na genética espiritual, ele é assexuado. Então, quando ele não tem esse raciocínio, né, de saber que eu sou homem, eu sou mulher, não sei o quê, ele se confunde e é levado, então, pelo instinto, pela sua natureza, a agir dessa forma. A gente fala assim, para com isso, cachorro. Né? A nossa cachorrinha faz isso lá, com a filha dela. Você passa de macho. Né? A gente acha até graça. Fala, Hugo. Falar destes jovens agora tem cada vez mais uma sensibilidade dos estudantes, e que eles próprios dizem-se a género, ao género fluido, ou seja, eles não se identificam com o género físico, e para eles tanto faz serem homens, mulheres, depende do seu estado espiritualmente. Certas chamadas em conexão com essa parte do espírito também há género. Ou é algum estudo? É um tema bastante difícil, Hugo, porque cada caso vai ser um caso diferente, certo? Cada caso é um caso diferente. Então, a gente consegue analisar de modo geral, como espíritos, né? Por isso que ele responde a Kardec, né? O espírito não tem sexo. O espírito, ele não tem um sexo. Ele não é ele ou ela. Não é. Nós trazemos na nossa estrutura espiritual essa assexualidade que foi desenvolvida ao longo de milhares de anos. Agora, o que leva daí alguém a não se identificar com o corpo, aí as questões são várias. São várias. Porque hoje você tem uma coisa que a gente nem... muitas vezes eu fico meio perdido, né? Porque antigamente existia só o homossexual. Era um caso. Ou seja, a pessoa que ela tinha um corpo, mas não gostava daquele corpo. Então, hoje tem quem gosta do seu corpo, ama o seu corpo, mas tem preferência sexual pelo mesmo. E assim, as coisas vão se desdobrando em mais nomenclaturas, enfim. Eu adotei a simplificação de Edivaldo Franco, que eu achei simples e adequada para isso. Ele fala assim, é uma experiência evolutiva, ponto. E aí você não entra no mérito de repente, estar sendo preconceituoso, porque as pessoas hoje, comentava isso lá no nosso grupo, né? As pessoas hoje, elas estão muito problematizadoras, polêmicas e polarizadas. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque você está sendo me ofendendo, você é um preconceituoso, e às vezes não é isso. Porque as pessoas têm direito a escolher o caminho que quiserem. Só que as pessoas que têm esse direito, elas também esquecem que elas têm que respeitar a opinião de quem não concorda com ela. Isso hoje em dia não tem mais. Então, se você não concorda com um ponto de vista, você já está criando confusão. E isso, meus amigos, vai se intensificar no nosso país nesse período de eleição. Quantas famílias brigam entre si por causa disso? Então, as pessoas estão muito assim, num excesso de sensibilidade, e não se permitem mais conversar, se não tiverem o mesmo ponto de vista sobre um assunto. Então, as pessoas estão muito assim. Demais. Eu acho que nós navegamos para uma melhora, um respeito que não havia, de respeitar a decisão sexual de cada um. Só que as pessoas também vão para o outro extremo, né? Que é comum do ser humano ainda. Então, é difícil a gente analisar, porque cada caso é um caso. Existem casos que serão de complexo de culpa, tá? Por ter usado mal
a própria função sexual. Tem situações onde há um processo obsessivo. Tem situações de desequilíbrios sexuais que foram gerados em outras existências pelos excessos. Então, cada caso é um caso diferente. Quando nós conversamos aqui na casa sobre isso, a gente tem muito cuidado em tratar desse assunto, para que as pessoas não se sintam ofendidas, né? Até o vídeo até que postamos lá no nosso canal foi feito com muito cuidado, abordando esse assunto aí de uma orientação sexual diferente do corpo físico. Uma coisa a gente pode afirmar, e aí está uma questão que é um problema para muitos. Quando vamos nascer, o sexo que nós teremos no corpo físico, ele é definido. Existe um planejamento reencarnatório, existe uma programação. Então, se eu nasci num corpo físico masculino, eu sabia que eu iria ser homem no corpo físico. Eu sabia. Assim como Chico Xavier, que era mulher, sabia que seria homem. Pelas necessidades do seu programa de mediunidade, era importante que ele fosse do sexo masculino. Porque sendo do sexo masculino, sofreu o que sofreu, imagine se fosse uma mulher naquela época de muito preconceito. Ainda hoje tem, naquela época era mais intenso ainda. Então nós sabemos. Isso é fato. O que vamos fazer depois aqui na Terra, aí entra o que o Divaldo falou, é uma experiência evolutiva, é uma decisão da alma, que se identifica mais com aquela orientação sexual do que aquela outra, é uma experiência evolutiva. O que nós aconselhamos, quando alguém nos procura, eu digo assim, olha, se você se sente bem dessa forma, então procure alguém que seja feliz com essa pessoa, porque mais importante do que uma orientação sexual é o que você faz com suas energias sexuais. Porque não adianta ser hétero e ter um destrambelhamento sexual. Isso vai causar problemas para você e para outras pessoas. Então a questão está no equilíbrio do que você faz. Se você é um homem e encontrou outro para viver, ou é mulher e encontrou outra para viver, e estão vivendo bem, um respeita o outro, processo evolutivo. E aí a gente assina embaixo. Estou tentando aprender também, que me ensina são os meus filhos mais jovens. Entre sexo e gênero. Tem essa diferença. Às vezes, você falando me instrui bastante. Eu penso, de alguma maneira, eu te pergunto, teria alguma possibilidade da pessoa, ao reencarnar, sabendo que virá como mulher ou como homem, ela ter na programação que ela não se sentiria bem naquele corpo ou não? Isso é impossível? Ela pode ter, já de antemão, um temor de saber que a polaridade dela está muito fortificada de um lado e vai nascer num outro corpo físico. Aliás, vai nascer num corpo físico que não foi o seu da última ou das últimas reencarnações. Isso pode causar, assim como todas as situações, né? Não é só essa questão. Quem vai nascer com deficiências físicas, quem vai nascer cego. A gente teve aqui na casa uma situação interessante, exemplificando, tá? Tinha uma companheira que ela engravidou, eram gêmeos, e aí já próximo já ao final da gestação, ele faleceu. Aí ela teve outro, durou 2, 3 meses e também faleceu. Os dois meninos. Tá? Ela sofria muito com isso. Ela queria, mas por que isso aconteceu, né? Aí um dia nós conversando, tinha acabado todas as atividades aqui, estavam bem na porta do Seone, estava eu, ela e o marido. E ela, ai, Adriano, não sei, isso ainda me perturba muito, né? E eu ouvindo, né? Tá. Se aproximou uma entidade que eu não sei e falou assim, e começou a falar. E eu fui na onda, porque não tive como escapar, né? E eu me senti meio em transe e falei assim, o que ocorreu foi o seguinte,
Eles eram muito amigos. A reencarnação era só para aquele que precisava viver 2 meses na Terra. Mas ele estava com tanto medo e com tanta insegurança que o amigo falou assim: fica tranquilo, eu vou estar do teu lado, eu vou reencarnar com você e fico lá. Quando eu estiver próximo do parto, eu volto e você cumpre a sua tarefa. Olha que interessante. Eu vou estar do teu lado para você não ficar com medo, não ficar inseguro e dar conta do que você tinha que fazer. Então o compromisso reencarnatório era de um deles, só do outro não. Mas ele se ofereceu para estar junto ali e ser parceiro, porque eles tinham muita afinidade fluídica. E isso daria um conforto. Nós temos conforto e segurança quando estamos perto de pessoas que nós gostamos. É afinidade fluídica. Gera um desconforto quando você está com alguém que você não conhece direito, você não se sente seguro. Então, aquela aproximação geraria um conforto fluídico para ele, se sentiria bem e daria conta do que ele precisava fazer. Então, esse temor, ele abrange muitas situações. Como no caso do Lício, que está na obra Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, que narra uma situação de um jovem que as últimas 2 reencarnações como mulheres não deram certo. Não deram certo. Ela sempre muito bonita, com uma sensualidade, uma sexualidade muito forte, muito poderosa. Ela acabou, ela se casou com um homem que tinha posses, mas o marido vivia envolvido com as situações da fazenda, dos compromissos, do comércio, ela se sentia sozinha em casa. E nesse meio tempo, um irmão veio passar uma temporada. E os 2 se apaixonaram e fugiram. Muito bem, essa foi uma história. Mas não ficaram juntos, porque os 2 eram desequilibrados. E logo se separaram e cada um tomou seu rumo. Passou-se um tempo, vira a página, vamos para o Brasil. Aquele homem acostumado ao comércio agora era um senhor do café. Plantava café, já tinha o tino do comércio. E casou-se com uma jovem muito bonita, a mesma. Um dia veio um negociante de implementos agrícolas na sua casa. O ex-irmão, o ex-cunhado. Se olharam, se apaixonaram de novo. Fugiram de novo, do mesmo jeito. O marido, dessa vez, não aguentou, se matou. Estamos vendo um viés da situação. Tem vários, tá? Esse é um. Vira a página. Vamos para o Brasil de novo. Hoje ela chama-se Lício. Lício. Com 12 anos, se envolveu sexualmente com o tio. Quem é o tio? O mesmo. O mesmo. E o marido? Está no mundo espiritual, virou obsessor deles. E reconhecendo no Lício a sua ex-mulher e no tio o seu ex-irmão, ele jogava um contra o outro. Porque ele sabia que a relação deles seria totalmente perturbadora, por serem tio e sobrinho. Ele queria que isso explodisse na família, porque o tio estava casado, o tio tinha família. Mas os 2 se viram. E aí é uma questão que a humanidade não entende. E Kardec estuda muito isso. A questão fluídica entre os 2 era muito poderosa. Então isso atraía. Um atraía-se pelo outro. Nem eram tanto por beleza física, mas era a questão fluídica que conectava os 2 e despertava aquela ansiedade de estar um grudado no outro. De um estar perto do outro. Só que chegou um momento em que o Lício viu que aquilo estava consumindo a sua vida. E ele pede ajuda. E olha, esse livro é fantástico. Pede ajuda num centro de Umbanda, que faz estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é cheio de lições interessantes. Loucura e Obsessão.
E no momento em que o Lício já está maior, porque daí eles dão uma afastada e voltam de novo, ele já está com 18 anos, e o tio vai visitar a família, e fala assim para o sobrinho, vamos dar uma volta de carro, e o sobrinho não quer, e está fugindo dele, o tio está hospedado na casa, com a esposa, com os filhos, e leva o Lício para dar uma volta de carro, e fala assim, que quer retomar a relação deles. E o Lício está desesperado, e lembra da casa de Umbanda, e pensa, sabe quem é que chega para ajudar? Um grupo de índios, de caboclos, como é chamado na Umbanda, chegam e fazem o Lício passar mal, ele vomita, fica uma coisa louca dentro do carro e o tio vai embora. Eles aparecem para salvar o Lício. Olha que interessante. Como a gente não conhece muito o detalhe das coisas, e vimos uma casa de Umbanda, e quem não conhece já larga um preconceito. Mas olha só a ação. E quem trouxe isso foi o Manuel Fernando de Miranda. Não é qualquer um, através do Divaldo Franco. Eles chegam a produzir no Lício um aumento de temperatura corporal para justificar o momento em que o Lício estava na mesa com a família e estava angustiado com a presença do tio e saiu. E o pai começou a desconfiar. E o Lício, não, pai, acho que eu estou passando mal, eu acho que eu estou gripado. E o pai, deixa eu medir essa temperatura então, para ver se era mesmo. 39 graus. Era o que o obsessor, que foi vítima, né, queria. Ele queria desgraça na família. Empurrava um contra um outro. Enfim, ele conseguiu, com muita dificuldade, se livrar dessa situação. Mas olha aqui o que eu vou dizer. Tá no livro, tá? Estou analisando um viés dessa situação. Ele fala, o Lício, que a partir daí, ele inicia um processo de recuperação espiritual e para se libertar de um vício que ele arranjou para ele. Um vício. Que é o vício da relação sexual com outro homem. Declaradamente ele fala isso. Então esse é um viés da situação, que para muitos será tomado como um certo preconceito, mas é um viés da pessoa que está num corpo e não está satisfeita com ele. Existem outros caminhos, outros viés, outras histórias, por isso que eu falei, cada caso é um caso. Nem todos serão iguais, nem todos serão a mesma raiz. Mas serve muito esse, para nós entendermos muitas das situações. Continuando? Vamos lá, estamos caminhando. Olha os nomes interessantes aí de novo. Ganoides, Teleosteios e Argegossauros. Giovanni, falávamos ontem, né, do livro, né, e dos nomes. O Giovanni falou que estava lendo o livro. Tem que parar e consultar dicionário. Senão a gente não sabe do que está falando. Mas está aí, ó. Os ganoides são peixes, os telésteos, peixes com barbatanas e esqueleto, já diferente, ó, da cartilagem já tem esqueleto. E os argegossauros, lagartos primitivos, que precedem as primeiras aves. Esse lagartinho aqui é o que estava naquele videozinho do calendário cósmico, que, né, ele sai da água, assim, vai nos pezinhos dele. Tá ali, ó. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e os anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Dromatérios, répteis vegetarianos que existiram no período Triássico da Era Mesozoica. Era Mesozoica, era dos dinossauros. Extintos com a chegada dos répteis carnívoros. E os anfitérios, designação dos mamíferos primitivos, sem placenta, que deram origem aos... Aqui começa a entrar a raiz da espécie humana. Né? Um processozinho ali. Os mamíferos com membrana abdominal, os marsupiais e os mamíferos placentários.
O Jurássico, então, 200 milhões a 140 milhões de anos atrás. Todo mundo foi dinossauro, tá? Certo? Passamos por aí também. Tem um erro clássico, né? Dos desenhos, que é os Flintstones. Né, os Flintstones, né? Eu ia falar, quem não assistiu, né? Já não dá mais para falar isso, né? A juventude não sabe muito bem. Mas os Flintstones têm um erro clássico, que é o convívio dos humanos com os dinossauros. Isso não aconteceu. Quando eu era criança, eu entendia aquilo como verdade. Porque você vê aquilo, então parecia que realmente tinha acontecido. Mas não, nós não convivemos com os dinossauros. Fomos existir muito tempo depois. Para termos uma ideia, dinossauros extintos há 60 milhões de anos atrás. As espécies que mais se assemelham ao homem, 4 milhões de anos atrás. Tá? Que é o Ardipithecus ramidus. É o que mais se assemelha. A gente viu um videozinho dele aqui, né? Aquele que descia da árvore e pegava as frutinhas e já tinha uma esposa, era monogâmico. Então, aquele é o que mais se assemelha. Olha a diferença, 60 milhões para 4 milhões de anos, para surgir os primeiros parentes nossos. Dá uma lida aí. Quer ler, Vera? Também? Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável, para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Olha que resumo, né, interessante aí, a síntese de todo esse processo aí que a gente passou. Chegamos até aqui. E nós estamos numa fase, principalmente quem começa a descortinar a sua consciência, que começa a querer entender o que é a vida, por que estamos aqui, e começa a ter esses insights. Começamos agora um outro processo, tão distante quanto esse que nos trouxe até aqui. Esse outro processo agora é da onde nós estamos até a angelitude. Até a angelitude, olha só. É uma outra caminhada que se inicia. Eu lembrei aqui de uma outra situação, falando da questão do sexo, também interessante. A do Lício, ela se encaixa muito para nós vermos o conflito sexual gerado pelo mau uso. O conflito sexual gerado pelo mau uso. Teve um outro contado pelo Divaldo, que era de um homem. O Divaldo chegou um pouco cedo na palestra pública e estava muito quente e foi dar uma caminhada na redondeza. E estava olhando umas vitrines e percebeu que o homem estava seguindo ele. Ele desconfiou, né? Continuou caminhando, ele parava, o homem parava, ele caminhava, o homem caminhava. E uma hora ele olhou, virou para trás. O senhor está me seguindo? Ele, sim. Por que o senhor está me seguindo? O senhor não me leve a mal. Eu sou casado. Mas à noite eu saio à procura de homens. Mas e por que o senhor faz isso? Eu não sei. Na verdade, eu não gostaria de fazer isso. Mas é muito mais forte do que eu. E o homem começou a falar. Né? E o Divaldo falou que enquanto ele falava, uma entidade estava atrás dele, rindo. Ele falou assim, só que acontece algo muito pior. Se eu ainda procurassem homens para um encontro casual, não seria tão terrível.
O que acontece é que eu vou nas praças, nos bancos das praças, e eu procuro os mendigos. As pessoas mais, ele usou esse termo, mais abjetas da sociedade. E me deito com eles. E a entidade ria. Aí ele convidou a pessoa para assistir a palestra e marcou depois um atendimento fraterno para ela. E nesse ínterim, ele conversou com o espírito. Você que faz isso com ele? Sim. Estou me vingando. Porque ele fez isso comigo, isso e outro, então eu faço ele, obrigo ele a procurar as pessoas mais sujas, mais podres, e assim eu me vingo. Isso dentro da psicologia, que não tem o alicerce espiritual, não vai chegar na raiz da questão. O problema era de uma vingança obsessiva. Uma vingança obsessiva que levava este homem a este comportamento. Assim como mulheres são levadas a comportamentos estranhos também. Não pensem que essa situação que aconteceu aí recentemente, muito parecida, não tem um elemento espiritual induzindo a essa situação. Vocês devem estar sabendo do que eu estou falando. Né? Certo? Me falaram, eu achei... Quando me falaram, imediatamente eu lembrei desse caso que o Divaldo contou. Adriano, tipo assim, a pessoa já vem nessa situação, encarna nessa situação toda perturbada, todos esses casos que você falou, certo? Tem que esse jovem vai, a série igual esse que você falou, mas eu te pergunto, nós temos um entendimento, e a pessoa que não tem esse entendimento, tipo assim, ela quer sair desse da droga, do sexo, o que ela faz para tentar se melhorar moralmente? Você vê que Como é que eu vou pedir? Que tipo de ajuda que ela vai procurar? Psicólogo, psiquiatra, uma casa espírita? Mas então ela não tem nada disso. Como que ela vai se melhorar nesse sentido? Ela vem, ela se melhorar. Então, se melhora. Ela tem uma atenuante pior ainda, que desencarna, todo aquele processo que você falou, que são 3 vezes, né? Encarnaram, reencarnaram, fizeram. Como se faz a melhora desse espírito? E isso é a história da humanidade. Isto é a história da humanidade. Difícil para alguns. Porque tem uns que querem. Tá dentro dele. Que nem esse que procurou o Edival, né? Ele sabia que estava fazendo a coisa errada. Assim, o que ele sentiu um conflito. Ele até no momento ele fazia, certo? Depois vinha a consciência de culpa pelo que ele tinha feito. Então, no momento, você é levado por uma situação, e quando você está envolvido espiritualmente, você não raciocina. Você é levado por aquilo. A parte instintiva grita muito alta. E você, né, faz o que tem que fazer, o que acha que deve fazer. Aí depois a consciência culpada cobra. E é o que acontecia com esse homem. Ele sofria muito. Porque ele não se realizava com o que ele fazia. Aquilo só deixava ele mais entristecido, mais em conflito. Exatamente, Cecília. Aí você falou uma coisa muito importante. Todo julgamento nosso, ele não tem a dimensão do que está acontecendo. Não tem. Você não tem a dimensão da reencarnação passada da pessoa. Você não tem a dimensão dos espíritos que estão acompanhando. A não ser que você tenha alguma elucidação espiritual sobre o assunto, tá? Acompanhei recentemente uma situação muito parecida com essa. Muito parecida. Muito parecida. Em que uma entidade espiritual da casa trouxe a informação do porquê da situação. Porque ela queria que essa informação chegasse até a pessoa que estava vivenciando um drama muito parecido. E ela narrou
Olha, você está vivendo isso porque aconteceu isso. A pessoa ficou surpresa. Foi uma conversa fraterna em que a entidade da casa resolveu ajudar, porque a pessoa já estava tendo anseios suicidas, pelo drama que ela estava vivendo. Então, como um choque, um socorro, uma informação do tipo assim, olha, você não é inocente, você não é vítima, está vivendo isso por conta dessas situações. Acorda. E resolveu. Mas era isso que você falou. Todo o nosso julgamento está equivocado. A gente socorre, aponta caminhos, abraça, chora junto. Estando a pessoa errada, estando ela certa. Mas julgar... Talvez por isso Jesus tenha dito, né? Com a mesma medida que julgar os outros, medirão a vós. Não julgueis para não ser julgados. Ele falou muito sobre isso. Vamos ler um pouco sobre essa questão dos animais. Tem alguns livros aqui, para quem não trouxe. Tem aí? Aqui. Vou te dar o do Kardec, então, ó. Não trouxe o seu, aquele? É muito valioso. Aquele é fantástico. Coloquei as questões ali. Questão 598. Estamos tratando desse momento do estágio animalizado. Não chegamos no estágio hominal. Aí Kardec vai fazer várias perguntas dentro dessa temática. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Como os amantes de animais fazem essa pergunta para nós, né? Quando morre o cachorrinho, morre o gatinho, né? Eles ficam tristes, né? Aí querem saber se a alma deles vai continuar existindo, né? Conserva, olha, isso aqui é interessante, hein? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, ele conserva a sua individualidade, porque aquela energia que passou lá, vírus, bactérias, algas, células, e veio vindo, e hoje está estagiando no mundo animal, ela continua elaborando, principalmente elaborando o seu perispírito. Fixando ainda nele todas as cargas genéticas do mundo invisível, que vai depois propiciar maturidade no corpo hominal. Então, ela conserva a sua individualidade. Por isso ela não se perde. Porque se ela se perdesse, estaria sempre retornando ao início. Então, para chegar aqui, já foram milhares de anos. Então, aquilo continua sendo desenvolvido. A alma dos animais é dada... eu pulei a 9. Vou ler essa aqui também. Vamos lá. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, porque não tem o livre-arbítrio ainda, né? Certo?
Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Não sobrou ali para vocês? Tá. Agora é que eu vi aqui. E nós temos mais, né? Mas acho que eles estão usando, né, Rosa? Tem algum grupo passou na nossa frente. Ó, então, a lição quase que utilizados imediatamente. Então, vai depender aí. Vejam que há um grupo de espíritos que cuida disso, que cuida dos animais, né? Provavelmente aqueles que pela terra aqui, né, levantaram a bandeira em defesa dos animais, né? Aqueles que vinham acolhendo gatos e cachorros. Eu tenho uns amigos assim, né? Veio, né? Tipo a Arca de Noé, assim, né? Lá entrando, né? Tipo a Arca de Noé. Provavelmente essas pessoas na Terra, elas vão acabar se vinculando em estágios superiores da evolução a essas entidades. Porque já há uma tendência ao amor desenvolvido em relação aos animais. Não vão mandar alguém para tratar lá dessa parte, alguém que não gosta de cachorro. Alguém que não tem essa afinidade com animais. Né? Não desenvolveu essa habilidade. Então, serão espíritos voltados a esse carinho aos animais. E a narrativa que nós temos de outros animais são utilizados no mundo espiritual. Lemos lá em Nosso Lar, André Luiz fala de pássaros, fala de cachorros, que ajudam as entidades socorristas a irem nas zonas densas do mundo espiritual para socorrer, ajudar a socorrer pessoas. Tem um homem que ele vive bem isolado, desencarnado, tá? Claro, né? Lá no livro Ação e Reação, ele tem uma espécie de uma antecâmara fora do posto de atendimento, aonde ele recolhe espíritos com situações de densidade fluídica e de confusão mental mais intensas. E ele tem assim o seu psicológico é de viver isolado, mas ele trabalha para os benfeitores, mas na dele, ele fica sozinho. E ele tem a companhia para ajudá-lo de cachorros, de cães. Ele tem como se fosse um subposto, né? Ou um pré-posto, que atendia ao que está lá no livro Ação e Reação. A gente estudou aqui esse livro durante a pandemia, né? Vimos capítulo a capítulo, um livro fantástico, Ação e Reação. 601. Estou comentando aqui as respostas, fiquem à vontade, tá? Para trazer algum comentário, falar alguma coisa, fiquem bem livres. Os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, os animais evoluem. Essa ideia, pessoal, olha só, 1857. O que eles estão construindo aqui, estão construindo uma ideia de que nós já fomos animais.
Então, essa informação, imagina 1857. Para a comunidade intelectual, é que nem você dar uma pedrada na cara deles. Ainda hoje é. Com toda essa abertura, esse conhecimento todo. Lá era muito mais difícil. Muitos hoje, esclarecidos, não vão concordar jamais com isso. Por isso que eles estão construindo a ideia. Você já foi um bichinho? Um gato persa, no mínimo. Pode não, vai. Existe a possibilidade, por exemplo, de dois animais, um reencarna como animal e outro reencarna como homem? Eu não entendi porque você está de máscara. Reencarna como animal, outro pode reencarnar como homem, céu dele? Não. Não, porque aí você teria que dar um salto evolutivo muito grande. Entendeu? Muito grande. E se os dois são ainda princípios inteligentes, não têm consciência de si mesmos. Então, o processo para ambos ainda será um processo muito longo. Já já nós vamos chegar no tempo que isso leva. Vocês vão ver que realmente é um processo muito longo. Sim. Não, com relação ao animal, as reencarnações, elas são quase que imediatas. A não ser que eles sejam aproveitados em atividades específicas no mundo espiritual. Caso contrário, eles já reencarnam, porque eles não são errantes que nem nós. Não precisa fazer uma avaliação de consciência, certo? Nós precisamos desse tempo. Tanto é que a igreja criou uma coisa chamada purgatório. A igreja criou isso, porque ela sentiu que havia necessidade de um tempo para que o espírito pudesse pensar no que ele fez ou deixou de fazer. Então, criaram o purgatório. Alguém ia falar aqui? Não? Eu ia falar, mas o dono pode reencontrar o mesmo. Pode, sim, isso sim. Isso sim. Vamos lá. Perceba que eles estão construindo as coisas, ó. E Kardec também, ele vai construindo as questões para esse fim. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque porque não estão sujeitos à expiação. Ou seja, eles não têm a consciência do livre-arbítrio. Ou seja, ele não pensa assim, eu acho que eu vou devorar essa pessoa, mas, cara, ela tem pai. Pensa o leão. Ele não pensa. Né? Ataca uma criança ou ataca o animal. Não tem essa linha de raciocínio, o livre-arbítrio, o bem e o mal. Não tem isso dentro dele ainda. Ele age por instinto. Alguns com instinto já tão elaborado que parece que estão pensando, que agiram, né? A gente se surpreende com a sensibilidade de um ato de um animal, às vezes. Inclusive, salvam vidas. Os golfinhos salvam vidas. Pessoas se afogando, quantos casos os golfinhos foram lá e ajudaram? O cachorro que late para avisar você que tem um ladrão na sua casa? Não, e hoje tem também os cavalos que ajudam aquelas crianças que têm, acho que autismo, né? Tem tudo para ter um equilíbrio. E tem cães e gatos que visitam, não eles, os seus donos levam eles para visitar as crianças que têm câncer. Leva os cachorros para visitar casas de idosos, idosos, para dar uma... Tem isso também. Ajuda. Porque eles estão naquela transição. Eles só não têm a consciência do bem ou do mal que eles fazem por alguma situação. Eles não têm essa consciência. Só na fase hominal. E mesmo assim, na fase hominal, a transição ainda é larga até nós desenvolvermos isso. Essa consciência de bem e mal, o que eu fiz ajudou, atrapalhou, isso ainda demora.
605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita, dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas? Não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos, por sua alma, participa da dos espíritos. Kardec fez uma pergunta bem complicada, né? A resposta foi simples. Limpa, sem complicações, né? Letra A, da mesma pergunta. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Já que havia ser uma confusão, né? Pode um homem mau encarnar num animal como uma punição? Algumas crenças ainda defendem isso. Conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões o nivela aos animais, o homem tem o corpo, que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes, estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Tudo bem até aqui? 606. De onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente do universo. Então emanam de único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Eles começam a entrar nesse processo. Sutilmente. Sutilmente. Então, olha só. Sem dúvida, mas no homem, ele passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. 607. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Eles não estão sendo assim, todo mundo já passou, foi animal. Não, estão indo com cuidado, respondendo de acordo com as perguntas, e vocês vão elaborando o processo. Então, nós passamos aonde esse período antes de ser homens? Homens, pessoas, numa série de existências que precedem o período da humanidade. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Quando é que eles disseram isso? Em qual questão? Vou botar uma estrelinha aí, né?
Na questão 540, tudo se encadeia da natureza, do átomo ao arcanjo, que começou pelo átomo. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora. Bom, aqui nessa vírgula, tudo que o espírito André Luiz disse, até aqui estamos estudando, é o desenvolvimento dessa resposta. Tudo. É o desenvolvimento dessa resposta. Se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ficou claro agora, pessoal? Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Ser uma célula não é humilhante, é um processo. Assim como nessa vida, nós somos um embrião. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Dá para ir dormir, né, pensando nisso. Então vejam que André Luiz, nessa obra fantástica, ele vai trabalhar essa questão aqui, ele desenvolve ela passo a passo, situação a situação, nome chato a nome chato, mas que faz parte do que a humanidade hoje tem no seu conhecimento. E tudo isso está dentro dessa resposta. É claro que aqui ela está no seu âmbito filosófico. André Luiz aborda ela no seu caráter biológico e científico. Aí tem um desdobramento, né, bem interessante saber aqui, ó. Esse período da humanização principia na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Podemos pensar, então, que a maioria de nós, nesse processo que André Luiz relatou, não começou aqui. Começamos em outros mundos. Por quê? Vai chegar um momento em que muitos seres, princípios inteligentes, que não são espíritos, precisam navegar em animais mais evoluídos. E são levados, então, para mundos onde os animais já são mais evoluídos. Para lá eles fazerem a transição entre o animal e o homem. Não tem saltos, não tem nada brusco. Por isso que entendemos uma das questões. Em mundos superiores, os animais são mais evoluídos, têm mais meios de comunicação e olham o homem como se fosse um deus. Citação detalhada, Revista Espírita,
os seres que habitam Júpiter. Onde os animais são mais evoluídos, têm meios de comunicação, e são eles que trabalham para o homem. Eles que prestam serviço naquele planeta onde há entidades espirituais bem mais evoluídas que a gente. Vamos ver se dá tempo, acho que está acabando, né? Já acabou. Vamos até a B, faltou a 8. Vamos lá, vamos terminar então. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de sua existências anteriores ao período da humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. É essa a razão, porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Se perde. São milhares e milhares e milhares e milhares de anos, até começarmos a pensar. Até aprendermos a fazer fogo, são milhares de anos. Até inventarmos, ter inteligência para inventar a roda, são milhares de anos. Amigos, obrigado aí pela companhia. Semana que vem estaremos aí, nos vemos, dando continuidade ao nosso estudo aí. Um abraço, fiquem bem.